O empregado de mesa devolveu o meu cartão de crédito ao David, com um sorriso que não chegava aos olhos, e eu soube que algo estava errado. David nem sequer pestanejou quando a conta do jantar chegou aos $300. A maioria dos homens que tivessem namorado desde a morte do Tom, pelo menos, teriam dado uma vista de olhos ao total. Talvez até se oferecido para dividir. Foi aí que percebi que toda aquela noite romântica talvez não fosse tão espontânea quanto ele havia feito parecer. De onde é que estás a assistir hoje? Deixa a tua localização nos comentários e não te esqueças de clicar no botão gosto e subscrever. Mas deixa-me voltar um pouco atrás e explicar como cheguei aqui. Sentada no restaurante mais caro de Chicago, com um homem que era generoso demais para o seu próprio bem. Ou que estava a jogar um jogo que eu ainda não entendia. 3 meses antes, eu estava na secção de frutas e verduras do Whole Foods, a tentar decidir entre maçãs biológicas superfaturadas e maçãs comuns que provavelmente não me matariam, quando alguém embateu no meu carrinho. Desculpe, disse uma voz com um leve sotaque alemão. Olhei para cima e vi os olhos mais azuis que vira desde os do Tom pertencentes a um homem da minha idade, com cabelos grisalhos e o tipo de sorriso que te faz esquecer que estás de calças de yoga e sem maquilhagem. Sem problemas, respondi, de repente muito consciente de que tinha 56 anos e não saía num encontro há 2 anos. David Pfizer, disse ele, estendendo a mão. E prometo que normalmente sou mais coordenado do que isto. Margaret Sullivan. Maggie. O seu aperto de mão foi firme e caloroso. Embora deva dizer, se vais embater em alguém, a secção das maçãs é provavelmente o lugar mais seguro para isso. Ele riu-se, uma risada genuína que fez vibrar algo no meu peito, algo que eu pensava estar permanentemente partido. És sempre tão compreensiva com estranhos desastrados? Perguntou. Depende do estranho, ouvi-me a dizer, o que não era nada típico de mim. A velha Maggie teria sorrido educadamente e seguido em frente, mas algo no David fez-me querer continuar a conversar. Bem, já que me envergonhei, aceitas que te compense com um café? Há um ótimo sítio aqui ao lado. Eu deveria ter dito não. Deveria ter terminado as minhas compras e voltado para casa, para a minha casa vazia e a minha lista da Netflix. Em vez disso, ouvi-me dizer: eu gostaria disso. Aquele café transformou-se num jantar na semana seguinte. O jantar transformou-se em caminhadas junto ao lago Michigan. As caminhadas transformaram-se em escapadelas de fim de semana a museus de arte e clubes de jazz. Pela primeira vez, desde o funeral do Tom, senti-me viva novamente. David era tudo o que Tom não tinha sido. Espontâneo, onde Tom era cauteloso. Experiente, enquanto Tom se sentia à vontade na sua cidade natal. Falava 4 idiomas, havia morado em 6 países e era dono de uma empresa de importação que parecia exigir viagens frequentes, mas também lhe proporcionava horários flexíveis. Tenho pensado em visitar a minha filha na Alemanha, mencionou ele certa noite enquanto caminhávamos pelo Grant Park. A Emma está a estudar em Munique, não a vejo há meses. Deve ser difícil, disse eu, pensando na minha própria filha Sarah, que morava a 2 estados de distância e ligava todos os domingos religiosamente. É mesmo? Ele parou de andar e virou-se para mim. Meg, sei que isto pode parecer loucura, mas considerarias vir comigo? A Emma tem pedido para te conhecer e acho que adorarias Munique em novembro. O meu primeiro instinto foi dizer não. Estávamos a namorar há apenas 3 meses. Conhecer a filha dele parecia um grande passo, talvez até demais. Mas depois, lembrei-me do que a minha terapeuta tinha dito sobre arriscar, sobre não deixar que a morte do Tom fosse o fim da minha história. Precisaria de verificar o meu passaporte, disse eu. Isso é um sim? É um sim. O sorriso que se espalhou pelo rosto dele era tão radiante que poderia ter iluminado os postes de luz. Ele puxou-me para os seus braços ali mesmo na calçada e beijou-me como se tivéssemos 20 anos, em vez de quase 60. Vais adorar a Emma, disse ele contra os meus lábios, e ela vai adorar-te. Isso foi há 6 semanas. Desde então, David cuidou de todos os preparativos da viagem, insistindo em pagar por tudo, apesar dos meus protestos. És a minha convidada, dizia ele sempre que eu tentava contribuir. Deixa-me cuidar de ti.
Era doce, até romântico. Então, por que é que eu sentia que havia algo estranho? Talvez fosse a maneira como ele desconversava quando eu fazia perguntas específicas sobre o seu negócio. Ou como parecia que nunca entregavam correspondência no apartamento dele. Em 3 meses, eu ainda não tinha conhecido nenhum dos amigos dele, nem sequer tinha aprendido muito sobre a sua vida antes de Chicago. Mas nesta noite, vê-lo assinar a conta do jantar sem sequer olhar para um número que cobriria o meu orçamento de supermercado por 1 mês, não conseguia livrar-me da sensação de que estava a perder algo importante. Nervosa com a viagem? Perguntou David, interpretando mal a minha expressão enquanto esperávamos que o manobrista trouxesse o carro. Um pouco, admiti. Faz muito tempo que não viajo para nenhum lugar que exija passaporte. A Emma vai ficar tão animada para finalmente te conhecer. Passou a semana toda a planear os nossos encontros. A mão dele encontrou a minha, quente e tranquilizadora. Acho que ela está mais nervosa do que tu, na verdade, para conhecer a namorada do pai, para conhecer a mulher que me fez mais feliz do que estive em anos. A maneira como ele disse isso fez o meu coração disparar e quase me senti culpada pelas minhas suspeitas anteriores. Este era o David, o doce e atencioso David, que me trazia flores todas as sextas-feiras e se lembrava de que gostava do meu café com creme, mas sem açúcar. O que havia de errado comigo, que estava à procura de problemas onde não existiam? O manobrista voltou com o BMW do David. Outro detalhe caro que reparei, mas tentei não pensar nisso. O negócio de importação devia estar melhor do que eu imaginava. Então, amanhã à noite estaremos em Munique, disse David enquanto voltávamos para a minha casa. Estás pronta para a tua primeira aventura alemã? Pronta como nunca estive. Apertei a mão dele, afastando as minhas dúvidas. O que poderia dar errado? Famosas últimas palavras, como a minha mãe costumava dizer. Se eu soubesse naquela altura o que sei agora, teria saído daquele carro, entrado na minha casinha segura e bloqueado o número do David. Mas não sabia. Ainda não. Obrigada por ouvires até o fim. Não te esqueças de te inscrever no canal e ativa as notificações para não perderes mais nenhuma história. Deixa nos comentários o que pensas desta história. Já passaste por alguma situação em que os teus instintos te salvaram? Partilha a tua experiência conosco.